Meus irmãos e minhas irmãs, com muita frequência as pessoas se deixam levar pela sabedoria do mundo e lutam com todas as forças para conseguir prestígio e poder. Essa busca provoca muitos conflitos. O que nos diz a sabedoria de Deus? Na primeira leitura, no livro da sabedoria, no capítulo 2, versículos de 12 até o 20, apresenta a atitude permanente do ímpio contra o justo. Sua presença, suas repreensões e sua conduta são incômodas. Por isso, o condenarão com uma morte ignominiosa. A cena para a morte vergonhosa do Messias. No século I a.C., os judeus praticantes lá de Alexandria são hostilizados pelos pagãos e desprezados pelos judeus não praticantes. Isso provocou muitos conflitos entre eles. O autor sagrado reflete sobre o destino dos justos e dos ímpios. O Evangelho, segundo São Marcos, no capítulo 9, versículo de 30 a 37, Jesus anuncia a sua paixão e morte e dá a seus discípulos uma lição de humildade de serviço. Servir os pequenos é servir o próprio Cristo, é servir o Senhor. Ao longo da caminhada para Jerusalém, Jesus vai catequizando os discípulos, ensinando-lhes que o projeto do Pai não passa por esquemas de poder e de domínio. Jesus faz o segundo anúncio da paixão. Os apóstolos não concordam e fecham-se num estranho silêncio, porque eles tinham medo e tinham também medo de interrogá-lo. Logo a seguir surge uma animada discussão, um forte conflito que revela a ambição de poder nos discípulos de Jesus. Chegando a Cafarnaum, Jesus questiona o assunto da conversa. O que vocês estavam discutindo no caminho? E eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido quem seria o maior. Jesus aponta o caminho para ser o maior. Em primeiro lugar, o espírito de serviço. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. A comunidade cristã não é o lugar apropriado para alcançar um posto de honra ou um lugar de prestígio e poder. É o lugar onde cada um deve celebrar a própria grandeza servindo os irmãos. Só é grande quem é capaz de servir e de oferecer a vida aos seus irmãos. O que isso significa em nossa comunidade? Em seguida, aponta o modelo da criança. Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. Ser grande no reino é ser pequeno e servir os pequenos. O discípulo é grande não quando tem poder ou autoridade sobre os outros, mas quando abraça os pequenos, quando acolhe os carentes, os marginalizados, oprimidos, os injustiçados, e por eles, por estes pequenos, se interessa. Quais são as crianças, ou como crianças, que devemos abraçar? Os conflitos, eles continuam. E Cristo nos questiona: por que estais discutindo? Na sociedade competitiva em que nós vivemos, desde pequeno nos passam a ideia de que se não tivermos beleza, inteligência, riqueza, simpatia, nunca conseguiremos sucesso na vida. O que admiramos numa criança? O poder, a riqueza, a sabedoria humana ou a simplicidade e a transparência delas? Na nossa família. Nas famílias, a gente vê divisões, conflitos, ciúmes, separações. E por quê? Quando um ganha,
os dois perdem. Não há vencedores. Na comunidade, quando há discussões, críticas, ambições, rivalidades, por quê? O que está na raiz de tudo? Desejo consciente ou inconsciente de ser o maior? Busca de cargos, títulos, honrarias ou elogios? Tiago, na segunda leitura, ele denuncia a desunião na comunidade e aponta a raiz de tudo isso. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Uma oração realizada nesse clima não pode ser escutada por Deus. Na comunidade cristã, quem são os primeiros? A palavra de Jesus é muito clara. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Na comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza de quem, com humildade e simplicidade, faz da própria vida um serviço aos irmãos. Na comunidade cristã, não há donos, nem grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas no dinheiro, na beleza, na cultura ou mesmo na posição social. Na comunidade cristã, há irmãos iguais, a quem a comunidade confia serviços diversos, em vista do bem comum de todos. Aquilo que nos deve mover é a vontade de servir, a vontade de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos concedeu. Qual é o tipo de grandeza que nós estamos procurando? Aos olhos de Deus ou apenas aos olhos dos homens? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique com Deus.